Amém. Abra a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4, já a partir do versículo 1. Amém. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados dos prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei algum do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armado de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenhais medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas até aí. Amém, amados? Pode sentar, irmãos. Pela quantidade de versículos, vocês já perceberam a quantidade de minutos que eu vou ficar aqui, né? Se preparem. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, direção, nos dá sabedoria. Aí está a tua palavra, Senhor, nos ajuda, Pai, a expô-la, ó Deus, e que teu Espírito fale, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só para a gente se situar nessa passagem, o livro de Neemias, basicamente em sua totalidade, fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Antes disso, anos antes, os babilônios tinham invadido Jerusalém, tinham destruído o templo, levaram cativo
as melhores cabeças que existia ali, levaram cativo para a Babilônia, e lá deixou a cidade totalmente destruída. E agora Neemias ali servia o rei, era copeiro do rei. Chega parentes dele ali, ele pergunta como está lá em Jerusalém, porque o povo havia voltado. O rei tinha permitido a volta, um outro rei depois que assume o poder, permitiu a volta do povo de Deus ali para a cidade, mas Neemias ficou servindo o rei, e ele pergunta ali às pessoas como é que estava lá. E aí ele ficou sabendo que, embora as pessoas tivessem voltado, a cidade estava destruída, a cidade estava vulnerável, a cidade estava exposta, que os muros não existiam. E Neemias, quando sabe disso, seu coração se entristece, ele busca o Senhor, ele busca a direção, ele vai falar com o rei a quem ele servia. O rei dá recursos para ele, o rei autoriza, libera ele para que ele fosse até Jerusalém com um objetivo, com uma proposta ali de reconstruir esse muro. Então, para isso Neemias foi lá, e aí esse livro de Neemias conta toda essa trajetória, tudo o que aconteceu e como foi essa reconstrução do muro ali da cidade. O capítulo 4, ele traz um resumo, que o muro ele foi construído, diz aqui a palavra, em 52 dias. Esse muro foi reconstruído ali em Jerusalém. E o capítulo 4, ele traz um resumo de tudo que aconteceu ali nesses 52 dias. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, e com a expectativa de que a gente aprenda alguma coisa, que o Senhor fale conosco nessa manhã, através dessa ministração, através desse texto que lemos, enfim, da mensagem que será ministrada. A construção propriamente dita, do capítulo 1 ao versículo 6, nós vemos exatamente isso, a construção desse muro. Foi um episódio marcado por o inconformismo ali da parte de Neemias. Quando ele sabe da notícia, ele fica inconformado com tudo ali que estava acontecendo. É um episódio marcado pela intensificação de oração. É um episódio marcado por planejamento, por determinação e por atitude. Porque tudo isso junto levou à execução de um projeto. Mas algumas coisas, a gente olha esse muro reconstruído, nossa, 52 dias, e parece que a coisa foi tão simples, que somente o poder de Deus estava ali, e ele é suficiente. Mas houve também muita dificuldade, houve ali oposição ao trabalho. E aqui já um parênteses: todos nós que estamos empenhados na nossa vida, de ter uma vida segundo aquilo que a direção de Deus, nós vamos sofrer oposição. As coisas nunca sempre um mar de rosa. Sempre passaremos, sempre enfrentaremos situações que se opõem aos nossos objetivos, se opõem aos propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, primeira coisa aqui, primeiro aspecto dessa oposição. No capítulo 2 aqui, não precisa abrir, Neemias, do próprio livro de Neemias, no versículo 19, diz assim: quando, porém, Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então, primeira estratégia aqui do adversário, a primeira estratégia aqui do opositor: ridicularizar o povo de Deus. Difamação, ele faz uma difamação. O que vocês estão fazendo significa rebeldia, rebelião contra o rei. E não era isso, mas ele coloca isso com o objetivo de intimidação,
ali a Neemias, que iniciava esse projeto. Outra coisa, ele ridiculariza, ele zomba. Aqui no versículo 1 diz: ele ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Então o nosso adversário, os nossos opositores, muitas vezes é essa estratégia que ele usa para paralisar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Ele fala isso, esses frágeis judeus, ele tenta intimidar, ele tenta trazer a baixa estima, para que a gente não lute, para que a gente não persista naquilo que precisa ser feito. Segundo, diante do escárnio, diante da zombaria, talvez qualquer um de nós entraria em desespero, ou talvez qualquer um de nós desistiria, ou talvez algum de nós tentaríamos resolver, brigar com as pessoas, tentar demovê-la daquilo, mas não. Qual é a atitude de Neemias? Ele clama ao Senhor. E aqui já um aprendizado que temos, amado. A nossa vida, ela precisa ser pautada pela oração. As situações que nós não conseguimos resolver, as situações que nós não conseguimos sucesso, não adianta brigar. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e com sangue. Então é momento de clamar ao Senhor. É momento de buscar no Senhor as estratégias, buscar no Senhor os recursos, a forma, o modelo, o jeito de lidar com aquela situação. E é o que aqui Neemias faz. Ele, aqui no versículo 4 e 5, ele clama ao Senhor, ele pede justiça ao Senhor, ele não tenta fazer justiça com as suas mãos. E veja bem, ele tinha autorização do rei. Ele tinha ali o alvará do rei. O rei não somente autorizou, como deu todos os recursos. Mas ele não vai clamar ao rei, ele vai clamar ao Rei dos Reis. Ele vai clamar ao Senhor. É no Senhor que ele vai buscar a justiça. Embora ele pudesse até fazer a reclamação ali com o rei local ali naquela época. Então, primeiro, no momento de crise, é momento de orar. Amém? Mas terceiro aqui, a oração por si só não resolve. Ou seja, a oração, ela precisa ser acompanhada de atitude. Ela precisa ser acompanhada de ação. Orar e ação. Orar somado com ação. O versículo 6 diz assim, depois que Neemias ora, no versículo 6 ele diz: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Amém? Diga isso. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Amém. Não basta orar. Orar é o primeiro passo. Clamar é a porta de entrada. Mas orou, clamou, é preciso atitude. E atitude aqui com disposição. A versão que diz que o povo estava disposto. É uma obra muito grande. Mas na liderança aqui de Neemias, o povo estava disposto, o povo tinha dedicação no trabalho. Então, primeiro, no momento de oposição, orar ao Senhor, clamar, pedir justiça ao Senhor, porque Ele peleja pela nossa causa. Segundo, é necessário atitude, é necessário ação. Amém? Aqui no versículo 3, diz assim, o Tobias diz assim, o amonita, Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Às vezes, com outras palavras, as pessoas falam assim para a gente, né? Vai nesse projeto aí, vai dar em nada, vai acontecer nada, qualquer vento aí derruba. Aqui Tobias diz que o muro seria construído e as pedras eram pedras queimadas, o material era um material inadequado, e ele diz: olha, eles vão construir o muro, fica tranquilo,
Nós não temos que se preocupar com eles, que depois que construir vai vir uma raposa e vai derrubar esse muro, só que a raposa falhou. Faltou combinar com a raposa, porque a raposa não veio, não combinaram com os russos. A raposa falhou, mas o inimigo não desiste. Eles ficaram aguardando a raposa não veio. E aqui diz que a metade do muro já tinha sido construído. E o opositor, o inimigo, começou a se preocupar. Espera aí, a coisa é séria. Porque eles estavam preocupados, porque ali Sambalate orquestrou, planejou tudo isso. Ele era governador de Samaria, oponente do povo judeu, e o crescimento do povo judeu era a diminuição de Samaria, e ele se preocupava com isso. Então ele queria impedir essa obra a todo custo, e ele não desiste. Só que ele achou que a coisa não ia tão longe assim. Não acontece assim às vezes com a gente? As pessoas não acreditam, não creem, ridicularizam, mas de repente ele percebe que a coisa está tomando corpo, está tomando vulto. Aí ele muda a estratégia. O inimigo nunca desiste, o opositor é persistente, é coordenado. Eles planejam, eles não vão agir na nossa vida de qualquer forma. Eles estudam as estratégias que nós planejamos, e eles contra-atacam com estratégia para destruir e para paralisar. Aqui no versículo 7 diz assim: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, aqui aumentou agora, e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Meu irmão, saiba de uma coisa: você coloca a tua vida diante de Deus, você busca no Senhor, você toma a atitude para levar a cabo, para completar a obra que inicia. Saiba de uma coisa: a oposição virá, o inimigo não descansa, e há momentos que você avança e a obra começa a avançar, aparentemente você está em vitória, aparentemente o inimigo desistiu, e a gente entra na bonança. É preciso estar atento, é preciso estar alerta, porque o adversário não desiste, ele tem um plano calculado, objetivo de paralisá-los, de fazer com que a gente não avança. Olha aqui o que diz aqui, quando põe Sambalate, já li aqui, né? Todos juntos, os inimigos aqui planejaram, se juntaram, se uniram. O versículo 8: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Bom, a raposa falhou, a raposa não fez a parte dela. Então agora eu tenho que gerar confusão no meio de Israel, eu tenho que gerar confusão no meio do povo de Deus. E mais uma vez Neemias, no momento da confusão, no momento do bate-cabeça, e às vezes acontece isso entre a gente, no momento de luta, no momento de dificuldade, o inimigo se opõe e a obra começa a avançar, e o inimigo se infiltra no meio, ele se infiltra e gera confusão, confunde as cabeças, confunde lideranças, confunde obreiros, para que no momento de confusão a gente fique preocupado com a confusão, preocupado um com o outro, preocupado com as picuinhas, e nesse tempo a obra está paralisada, a obra não avança. Muitas vezes aquilo que já havia sido construído já perde o seu valor, precisa reconstruir novamente. Então é uma das estratégias que Satanás usa para paralisar a igreja, para paralisar nossas vidas, é trazer confusão. Ele traz confusão na igreja, ele traz confusão na família, ele traz confusão no trabalho,
para paralisar aquilo que Deus tem como proposta para nossas vidas. E qual é a atitude de Neemias novamente no momento da confusão? Mas nós oramos ao nosso Deus. E agora, não somente ele ora a Deus, não somente toma atitude, mas toma atitude específica. Qual é a atitude aqui? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger deles. Amados, no momento da confusão, é momento de intensificar e de redobrar a nossa vigilância. No momento que está todo confuso, precisamos vigiar os nossos ouvidos. No momento que está tudo confuso, precisamos vigiar aquilo que falamos. No momento que está tudo confuso, nós precisamos vigiar as atitudes que tomamos. Porque muitas vezes nós falamos no momento da confusão, incitado por inimigos que está infiltrado em nosso meio. Muitas vezes, no momento da confusão, nós ouvimos palavras ditas pelo inimigo que se infiltrou no nosso meio. No momento da confusão, nós tomamos atitudes conduzida, direcionada por inimigos que se infiltrou e com palavras doces nos leva, nos seduz, e para que essa confusão se aumente e o nosso intento, a obra, a reconstrução, a cura, a restauração seja paralisada e não avance. Amém? Então, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger dele. A primeira estratégia, ridicularização. Neemias aqui não se intimida, ele clama ao Senhor e levanta metade dos muros. Segunda estratégia do inimigo aqui, ele cria confusão no meio do povo. Neemias novamente não se intimida, ele ora ao Senhor e coloca todo mundo para vigiar, de dia e de noite. Não vigiar por alguns minutos, não vigiar por um tempo, mas de dia e de noite, vigiando ali a situação. Mas aí vem nova situação. Lá a raposa falhou, aqui veio a vigilância, a confusão foi resolvida, mas agora vem, o inimigo não desiste, aí ele vem trazer desânimo. O inimigo agora ele fala, bom, só tem uma forma, esse povo não desanima. Eles insistem, apesar de todo o planejamento e estratégia. Então, a forma de paralisar essa obra é trazer desânimo no meio deles. E aqui eu quero fazer um parênteses, amado. Nós vivemos num tempo, aqui, lá na sua casa, lá no seu trabalho, você conversa com as pessoas, e o que mais se ouve, eu estou desanimado. O desânimo bateu. Eu estou desanimado com a minha família, eu estou desanimado com o meu emprego, eu estou desanimado com o meu salário, eu estou desanimado com a nação, eu estou desanimado com a política, eu estou desanimado com desânimo generalizado. E desânimo não resolve nada. O desânimo paralisa. O desânimo impede de prosseguir, mas é uma característica comum do nosso tempo. O desânimo. E o desânimo muitas vezes entram dentro de Jerusalém, que eu quero dizer, dentro da igreja. É o desânimo com o ministério. É o desânimo em fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. É o desânimo de orar. É o desânimo de servir. É o desânimo de amar. O desânimo de muitas coisas. Decepções, desilusões trazem desânimo. Aqui, olha o que diz aqui. Depois aqui diz que Neemias ora e coloca a vigilância, mas aí no 10 diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa,
ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. O medo, amado. O medo, o temor. Amados, nós precisamos desviar ou mudar o nosso foco. Porque nos momentos de dificuldade, a tendência que nós temos é temer a dificuldade, é olhar para o problema. Nós precisamos mudar o nosso foco e, ao invés de ficarmos olhando para o problema, não ignorá-los, mas ao invés de ficar focado nele, nós precisamos olhar para o Senhor, amém? Porque a nossa vida está na mão do Senhor. Essa obra é do Senhor, essa igreja é do Senhor, a tua família o Senhor constituiu e está sob o controle dele. A tua vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem todo o controle, Ele tem toda a estratégia, Ele faz do que Ele quer em relação a nós. Então, portanto, nós precisamos olhar para o Senhor. É a Ele que nós devemos temer. Mas aqui eles estavam amedrontados, porque ouviram daqui, porque ouviram dali. O 12 diz assim: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Os judeus que saíram do centro ali de Jerusalém e moravam lá na divisa, lá onde o muro estava sendo construído, lá na periferia, ao invés de centrarem naquilo que estava feito, ao invés de seguirem as direções ali de Neemias, a liderança, eles estavam ouvindo conversas do outro lado do muro. Porque do outro lado do muro, eles estavam falando: nós vamos matar vocês, nós vamos destruir vocês. E esses judeus estavam lá perto, ouviram isso. Em vez de repreender, em vez de não aceitar, não, eles vêm e inflamam o centro, tentam inflamar ali para paralisar. Fogo estranho, fogo amigo, os próprios judeus inflamando os judeus para que a obra fosse paralisada. Amados, cuidado com o que você ouve aí fora. Infelizmente não é aqui. Há quase 60 anos, amado, eu estou nessa vida cristã, para a glória de Deus. Infelizmente, amado, a gente vê coisas que entristecem. Quer ver uma coisa? Pessoas que se afastam da igreja saem falando, e isso não tem nada extraordinário. Isso acontece aqui, acontece lá no Amazonas, acontece na Nigéria, aonde tem uma igreja, acontece isso. As pessoas por algum motivo saem, muitas vezes foram abençoadas, mas saem falando, e isso não tem nada de extraordinário. O extraordinário é nós darmos ouvido. O extraordinário é nós alimentarmos aquilo que foi dito. Nós temos que proteger, amado. Nós temos que nos proteger. As más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra de Deus. Eu posso bater cabeça na minha família lá, ele pode se arranhar direto, mas se vier um estranho falar mal de um membro da minha família, acabou. Não, de jeito nenhum. Eu me arranho, a gente se briga, a gente fica bicudo um com o outro lá, mas a gente resolve entre nós. Mas não vem o vizinho chegar e falar qualquer coisa. Ah, mãe tem razão. Não tem razão nenhuma. Até pode ter, deixa que a gente resolve. Até pode ter, deixa que a gente resolve. São muros, amado. São muros, são proteção. E às vezes nós não damos atenção a isso. E vamos ouvindo. E vamos ouvindo. E vamos ouvindo. E vamos ouvindo. Daqui a pouco nós estamos concordando. E daqui a pouco nós pulamos o muro e estamos do outro lado. Então rejeite toda maledicência, amado. Fecha que o parênteses aqui, amado. Então o inimigo não desiste. Ele lança desânimo,
ele lança boatos e ele lança ameaça. E boataria cresce que nem erva daninha. E diante disso, Neemias toma uma atitude. No versículo 13. Vê que interessante, amado. O que a gente aprende com esse homem. Designaram a raposa, ele não ficou com medo da raposa. Daqui a pouco veio a confusão, ele não se intimida com a confusão. Agora vem ameaça, nós vamos matá-los. Nós vamos matá-los. Neemias novamente não se intimida, ele toma atitude. Ele diz assim: por isso, ou seja, diante da boataria, diante da ameaça, diante do desânimo, por isso eu posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Então ele olha, aqui o 14 diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Então Neemias, ele olha, ele vê, procura os pontos ainda vulneráveis nesse muro. Ele está na metade do muro, mas certamente algum ponto estava mais baixo, algumas brechas talvez existisse, talvez não diz aqui que havia brecha. Ele posiciona, ele reúne o povo e posiciona cada um tomando conta dos pontos vulneráveis desse muro. Então, no momento da ameaça, no momento da boataria, no momento do desânimo, não é momento de desistir. É momento de se unir. É momento de se posicionar. Olha as atitudes que ele toma aqui. Primeiro, posicionamento, versículo 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos. Primeiro aqui, atitude aqui de posicionamento. Segundo, a demoestação. Ele chega para o povo e diz assim: não tem mais. Não tem mais. Não se intimide. Ele ademoesta o povo a não temer. Está indo no versículo 14. Terceiro, ele exorta, ele traz exortação, ele traz ânimo, o ânimo que havia sido perdido, e agora ele traz lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Amém? Ele chega para o povo já desanimado, ele fala: não vamos olhar para nós, não vamos olhar para nossas condições, não vamos olhar para o opositor, não vamos olhar para o inimigo, vamos lembrar de uma coisa: o nosso Deus, a quem servimos, Ele é grande, Ele é temível, esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós servimos, amados, e nele está a nossa confiança. Quarta, ele motiva, ele corrige a motivação. Ele diz: lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amados, nós estamos falando aqui de reconstrução de muro. E Neemias agora aqui, ele muda aqui a nomenclatura. Ele não fala de muro. Ele não fala: lembre que o Senhor é grande e temível, e lutem para construir o muro. Eles lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então tudo que estava sendo feito, havia uma motivação correta. Tudo que está sendo feito, havia um objetivo. Sumiu, cadê o guardanapo aqui? Obrigado. Havia um objetivo claro, que era a proteção das famílias, a proteção da cidade, a proteção do povo de Deus. Outra atitude: não ficou ninguém de fora. Neemias não fez acepção de pessoas. Não há pequeno, não há grande, não há rico, não há pobre, todos deveriam se envolver.
Ele diz aqui, ó: fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Todos foram convocados. Ou seja, amado, esse trabalho de reconstrução, esse trabalho não é trabalho só dos pastores. Não é trabalho só da liderança. Lá na tua casa, não é trabalho só do marido. Não é trabalho só da esposa. Todos devem se envolver com o objetivo de proteger aqui a igreja, de proteger lá a família. Você vê que hoje nas empresas e com a internet hoje, isso não é muito difícil de acontecer, de pessoas serem dispensadas porque denigrem a imagem da empresa, falam mal do chefe, falam mal da empresa, falam mal disso, daquilo, chega no ouvido e a pessoa é dispensada. Ou seja, você está numa empresa, ali o Senhor te colocou e você recebe ali o pão de cada dia, você precisa proteger a empresa que você trabalha, é bênção nas nossas vidas. Então, em todas as áreas, amado, lá na empresa não é papel do diretor e do gerente, é papel de todos. Na família não é papel do pai e da mãe, é papel de todos. Na igreja não é papel do pastor e da liderança, é papel de todos, de lutarem por um objetivo comum. E 10º aqui, Neemias percebe uma coisa: apesar do trabalho, apesar da disposição, apesar da dedicação, mas ele percebe uma coisa. Antes disso aqui eu queria comentar o 15, amado, porque no 11 e no 12, diante da ameaça de morte até, muitos ali desistiram da obra. Diante da ameaça, muitos ficaram paralisados, amedrontados. E Neemias ademoesta, e Neemias exorta, e Neemias corrige a motivação. E aí no 15 diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama. Olha que tremendo, amado. Quando nós oramos, quando nós confiamos no Senhor, quando buscamos nele o socorro, ele antecipa e revela a nós tudo aquilo que está sendo tramado pelo nosso inimigo. Ele nos capacita com discernimento espiritual para que a gente entre nas regiões celestiais e não fique envolvido em confusão, e unimos as nossas forças e lutamos com quem verdadeiramente devemos lutar. E aqui diz que o Senhor frustrou a trama do inimigo. E quando isso aconteceu, ainda no versículo 15, Neemias fala: todos nós voltamos para o muro, para cada um para o seu trabalho. Desistiram, ficaram amedrontados, mas diante aqui da motivação, diante da demonstração, diante da exortação, esses amados reviram a sua posição e resolveram voltar ao trabalho que devia ser feito. Em nome de Jesus, amado. Você que está paralisado, você que está amedrontado, você que está desanimado, você que já está pensando em desistir, o Senhor está te falando nessa manhã: em nome de Jesus, não desista, lembre-se do Senhor e volte ao seu trabalho. Volte ao trabalho, volte àquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Volte para a sua família, volte a ser pai, volte a ser mãe. Ame seus pais, participe das coisas da família, dedique-se lá no seu trabalho. Você que já faz as coisas meia boca lá, o Senhor te colocou lá. Volte, amado. E aqui, amado, no 10, Neemias, diante de tudo isso, ele
ele, no 19:23, diz assim: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, no 19 isso, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante um dos outros ao longo do muro. Amado, se eu chegar no céu e eu ficar marcado como aquele que só prega num tema só, que é unidade, eu estou satisfeito. Estou satisfeito, amado. Eu vou insistir isso sempre, amado. Sempre. Sabe por quê, amado? Porque eu não estou aqui de brincadeira, amado. Eu quero chegar aonde o Senhor quer me levar. Eu quero ir. E Jesus falou que uma cidade dividida não prevalece. Portanto, amado, se eu andar desunido com meu irmão, eu não vou a lugar nenhum, e eu quero ir. Eu quero ir. O muro precisa ser reconstruído. Neemias percebeu isso. Está todo mundo, lá no começo ele disse que estava todo mundo disposto e dedicado para fazer a obra. Mas agora, apesar da disposição e da dedicação, estavam separados, descoordenados. Amados, em nome de Jesus, nós somos um corpo. Nós não podemos andar separados, amado. Nós não podemos andar desunidos, distantes um do outro. É preciso unidade. Ele fala aqui no 19 de comunhão. Aí no 20 ele fala: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Aleluia. Eu entendo aqui, amado, que está condicionado a o Deus lutar por nós na medida que estamos unidos. Deus não vai lutar na divisão, amado, porque senão ele vai lutar pela minha causa, vai lutar pela causa do pastor Marcelo, vai lutar pela... Aí a confusão volta. Deus vai lutar por uma causa comum. Deus vai lutar por um objetivo comum. Aqui fala que não vai lutar por um, por outro, ele vai lutar por nós. Comunhão, unidade, amado. E para isso, amado, precisa existir entre nós comunicação. Ah, você não gosta do irmão? Fala com ele. Você está magoado com o irmão? Resolva. Eu comentava esses dias, amado, que às vezes nós pastores passamos o tempo resolvendo picuinhas, às vezes um do outro, quando Deus já te capacitou, meu irmão, para resolver os problemas. O Senhor luta por você. Vai lá, resolve as questões, fala com ele, resolve as diferenças. Vai lá, retira a mágoa, tira o desconforto, tome atitude, comunique-se. Aqui fala assim, ó, que Neemias orienta aqui: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, a comunicação chamando para a unidade, juntam-se ali. Amém? Nós fomos chamados para estar hoje aqui. Amém? Unidos em adoração e louvor ao nosso Senhor. Mas nós vamos sair daqui unidos também. Já tem uma trombeta lá na quinta-feira te chamando para a célula lá. Amém? E domingo a trombeta toca novamente para estar aqui. Quarta-feira agora, outro chofar foi chamado já aqui. O pastor já tocou ele já aqui. Quarta-feira aqui. Ah, eu não vou, eu não concordo, eu não gosto, sabe, não é meu ministério. É a desculpa clássica, né? Não, eu não tenho chamado. A trombeta tocou, amado. E o pastor foi, olha, muito legal, obrigado, pastor. Eu estou convidando. Ainda bem que foi ele, que eu ia falar que estava sendo convocado. Glória a Deus. Soldado é convocado. Ah, eu não quero fazer isso porque não é meu chamado. Essa desculpa é maravilhosa, né? Não é meu chamado, não é meu ministério.
Sabe qual é o ministério, amado? Nosso maior ministério? Servos. Nós somos servos. E servo não escolhe. Servo obedece. Amém? Glória a Deus. Amém. Rapidamente, amados, resumindo tudo isso, amado. Você sempre vai passar por oposição na sua vida, em tudo que você fizer. A vida não é um mar de rosa como seria bom e nós queríamos que fosse, mas não é. Sempre teremos oposição. A vida cristã é uma guerra contínua, não há trégua. Você sai de uma batalha, lá vem outra. É impossível viver, amado, piamente, sem passar por oposição. Qual é a tua frente de batalha? Qual é o teu muro que precisa ser reconstruído? Eu destaquei aqui 3 áreas, amado, que tendem a ser vulneráveis na nossa vida. Primeira, a área de relacionamento íntimo, pessoal. Nós mesmos. O problema maior, amado, a oposição maior, as dificuldades maiores, não são as externas, mas são as internas. É aquilo que nós trazemos com a gente mesmo. Veja bem, amado, Neemias, quando ele soube do que estava acontecendo em Jerusalém, ele vai falar com o rei, ele pede liberação, ele ora. E na oração de Neemias, ele não põe a culpa nos antepassados, ele não põe a culpa nos babilônios. Está lá no capítulo 1. Ele não culpa o pessoal que está lá em Jerusalém. Ele clama ao Senhor e confessa o nosso pecado. Senhor, nós pecamos contra Ti. E por isso nós estamos vivendo a situação que estamos passando. Nas dificuldades, na oposição, nós temos a tendência em ficar acusando e buscando responsáveis e culpados para a situação em que vivemos. Então é momento, amado, de clamar ao Senhor e nos posicionarmos nessa situação. Então, a área de relacionamento pessoal, nós somos propensos. Sabe quais são as brechas que precisam ser tapadas na nossa vida? Nós somos propensos a mágoas. Quanta gente que está paralisado porque não consegue se libertar da mágoa e do ressentimento no coração, da amargura, dos melindres, dos desânimos. Amado, tudo começa com uma pessoa. Tudo começou com Neemias aqui. O Senhor podia chamar um exército para resolver, chamar os melhores engenheiros, arquitetos da época, e em 2 dias resolver aquele problema. Poderia trazer até anjos para resolver, mas ele escolheu um homem. Amado, cada um de nós tem uma posição nesse muro, amado. Você é único. Amém? Nós estamos unidos, mas você é um ser único. Tem uma arma e tem uma ferramenta na tua mão. É você, amado. Sou eu. Precisamos resolver esses problemas na nossa vida. Segundo, a área de relacionamento familiar. Olha para a tua família, meu irmão, minha irmã. Desculpe, eu sou meio veemente, não estou acusando não, viu, meu irmão? Eu estou perguntando. Olha para a tua família, estou exortando. Olha para ela, como é que ela está? Está uma bênção? Glória a Deus. Amém. Mas está realmente uma bênção? Como é que ela está? Você tem protegido? Você protege a tua casa? Você protege seus filhos, sua esposa? Você protege seus pais? Você tem agido com responsabilidade? Queridos, mais um parênteses aqui. Já vi pessoas,
nessa trajetória um sem número de pessoas que de repente ficam magoados, ressentimentos com um com o outro, ressentimento com a igreja, amargurados. Aí eles decidem pular o muro. Eu vou sair daqui, ao invés de resolver o problema, eu vou para outra igreja, vou para outro ministério, lá eu vou servir a Deus, e vai embora. Infelizmente, não dá para contar. Pessoas que agiram dessa forma estão com as famílias destruídas, estão com filhos desviados, porque tomaram atitude impensada, tomaram atitude irresponsável. Aquilo que eu faço, amado, aquilo que eu faço, a minha atitude vai refletir na Sandra, minha esposa. Aquilo que eu faço vai refletir nos meus filhos. Aquilo que eu faço aqui, amado, vai refletir na tua vida, meu irmão. Aquilo que você faz aí, quem está do teu lado aí, vai refletir nele, vai refletir nela. Porque, repito, nós somos um corpo. Se eu ferir aqui, todo o meu corpo sente. Então, na tua família, como é que ela está, amado? O teu relacionamento com a esposa, com os filhos, como está? O pastor pregou duas semanas aqui sobre relacionamento familiar. Volte a essas lições. Terceiro, a área de relacionamento com a igreja. Como é que você está, amado, aqui com a tua igreja? Você é feliz aqui, amada? Eu fico com medo de fazer essa pergunta, amada, e ninguém responder, eu pagar mico aqui, amada. Você está feliz com a tua igreja? Amém. Glória a Deus. Mas não é fácil, né? Ô irmãozinho terrível, né? Mas eu te amo, meu irmão. Ô irmã, eu te amo, minha irmã. Somos irmãos. Então é áreas, amado, que precisam ser resolvidas. Resolva o relacionamento com o teu irmão. Resolva o teu relacionamento com a liderança, com os pastores, lá na célula. Tem gente que não vai na célula porque está bicudinho com o líder ou com alguém, que beliscaram o filho dele, que jogou café no sofá. Sabe, um monte de picuinhas, amado. O reino de Deus é muito maior do que isso, amado. É muito maior do que isso. E aí, sabe, há uma confusão generalizada, aí você vai ver um negocinho desse tamanho. Haverá momentos, amado, que nós pensaremos, que as pessoas pensam em desistir. Em nome de Jesus, não desista. Não desista, persevere, amado. Há algo tremendo para nossas vidas. Algumas aplicações aqui, amado. Faça uma expansão na sua vida, identifique as áreas vulneráveis que têm sofrido derrotas. Considere o seu erro, considere o pecado e coloque tudo diante de Deus e tome atitude. Segundo, reconheça, no versículo 10, pelo menos isso lá os judeus, mesmo no medo, eles acertaram numa coisa. No versículo 10 ele diz assim: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir esse muro. Então reconheça isso, que por nós mesmos nós não conseguimos. Busque no Senhor. Terceiro, ore ao Senhor. Seja vigilante, tenha atitudes, tenha desejo real de mudança. Deseje realmente mudar. Deseje. Olha, cadê a Lena? Está lá. A gente trabalha há quase 30 anos junto. Nossa irmã querida lá. Há pouco tempo chegou para mim e falou assim: Mário, você mudou muito. E às vezes se ofende quando eu falo assim, né? Está me chamando que era um traste aqui? E eu nem esperava que ele ia falar isso para mim. Mas eu pensei comigo: caramba, eu era alguma coisa aqui, com a Lena aqui, né? Ela falou: Mário, você mudou muito. E eu me alegrei. Glória a Deus, estou mudando. Glória a Deus, estou melhorando. E ainda falta muita coisa. Ainda muita coisa ainda falta. Então, tenha desejo real de mudança. Assuma a responsabilidade, amado, de defender a tua igreja, o teu irmão, a tua família, amém? Tapar as brechas do muro. Ame a tua família,
ame a igreja, ame o teu irmão, lute, interceda por eles. Diariamente, o MMI, Casados para Sempre, ele usa o termo patrulhar a cerca, né? Inspecione a cada dia, porque é assim, a Marinha constrói um muro, daqui a pouco tem uma erosão lá, às vezes a raposa funciona, né? Ela vai lá e cava, lá e faz um buraco lá, né? A gente tem que estar sempre olhando, cadê os buracos aqui? Tapa logo! Porque daqui a pouco tem um, tem dois, tem três, tem 5 buracos, aí é mais difícil. Então no primeiro buraco já vai lá e já tapa, né? Inspecione o ambiente, cuide dos sentimentos, esteja atento às vulnerabilidades, haja com responsabilidade, valorize o relacionamento com o seu irmão, assim, amado, essa amada que está do teu lado aí, é uma vida preciosa que Deus deu o seu filho por ele. Portanto, ame, valorize a liderança que Deus colocou em sua vida. Esse líder que está aí truculento, amado, Deus colocou na tua vida para te dirigir, amado. Será que as pessoas de repente não pensou? Esse Neemias está maluco, né? Mas seguir a direção, amado. Deus colocou Neemias ali com um propósito, amado. A liderança que está sobre a tua vida foi colocada com um propósito, amado. Eu estou aqui, amado, e eu acho que os pastores, a maioria pensa assim, com alegria. Nós estamos aqui atendendo um chamado do Senhor. Tem domingo, amado, que pela escala aqui eu não participo de nada. Como é gostoso ficar no banco ali, amado. Como é gostoso às vezes visitar outra igreja sem responsabilidade nenhuma. Mas nós estamos aqui porque nós temos um chamado, amado. Nós temos responsabilidade a serem cumpridas. Amém? E nós cumprimos isso, tentamos pelo menos, né? Cumprir com zelo, com amor e com dedicação. E o último, amado, aí volto eu de novo. Persiga, amado, em todo o tempo a comunhão. Nós estamos aliançados. Amém? Essa aliança aqui com a minha esposa aqui, ó, eu tenho que proteger essa aliança, simboliza uma aliança minha com ela. Eu tenho que lutar e proteger ela todos os dias, para que nada quebre essa aliança. E nós estamos dentro de uma aliança também como igreja. Amém? Lute por ela, lute pela tua igreja, lute pelo teu irmão, batalhe, proteja. Não permita nenhum tipo de maledicência contra o teu irmão, contra a tua igreja. Corte na raiz. Corte na raiz. Se tiver razão, depois você chega para o teu irmão. Olha, eu não dei ouvido, mas o fulano lá falou isso. Está acontecendo isso mesmo? Mas tratamento interno, amado. Nada de externo. Amém? Receba essa palavra, amado. Eu planejava ir até 1 hora mais ou menos. Consegui. Glória a Deus, hein? Não adianta. Eu tenho uma batalha pessoal. Terminar com menor tempo do que o Mer e do que o pastor Marcelo. E só tenho sido mal sucedido nisso. Só tenho sido mal sucedido nisso, mas eu vou aprender. Eu chego lá, amém? Mas receba, amado, essa palavra em nome de Jesus, amém?